Muito bem-vinda! Cheguei! Bora, meu povo! Devocional Vida Plena, terças, quintas e agora sexta-feira. Você vai estar comigo mergulhando nos livros dos profetas. Nós estamos hoje no profeta Abacuque, capítulo 2. No capítulo 1 nós vimos um profeta angustiado, perguntando: até quando? Até quando, Senhor? Se você não viu, já está no canal do YouTube, você pode assistir essa mensagem, está profunda. Ele não entendia o silêncio de Deus, Abacuque. Então, ele ficava questionando: até quando, Senhor, a gente vai ver essa corrupção? Até quando a gente vai ver esse povo sendo injustiçado? Essa era a pergunta dele, né? Não entendia por que a injustiça prosperava. Vê se o cenário não é muito parecido com o que a gente vive hoje, né? E pior, gente, não entendia por que Deus levantaria uma nação ainda mais perversa para corrigir Judá. Então hoje nós vamos aprender no capítulo 2, que começa com algo poderoso. Abacuque decide subir. Ele fala assim: eu vou subir na torre de vigia. Eu vou subir. E aqui a gente vai aprender o que quer dizer isso, eu vou subir. Diante de um cenário caótico, diante de uma situação que você não sabe o que fazer. Abacuque diz: eu vou subir na torre de vigia. Ele sai do lugar da emoção desorganizada, que está questionando até quando, Senhor? Muitas vezes a gente se encontra assim, né? E vai para a torre de vigia. Ele escolhe esperar. Então hoje nós vamos aprender, né, com Abacuque, que fé não é ausência de perguntas, é posicionamento. É posicionamento enquanto esperamos respostas. Amém? Seja muito bem-vinda, Jaque, Lucinéia. Deus abençoe, Roseni. Bom dia para vocês. E talvez você esteja vivendo um até quando. Hoje Deus vai nos ensinar o que fazer enquanto a resposta não chega. Eita, vai ser profundo, hein? Já compartilha essa live aí com mais uma pessoa, duas. Fala: vamos ouvir uma palavra de Deus hoje para sua vida. Né? Às vezes a gente está nesse lugar: até quando, Senhor, nós vamos viver? Hoje, Abacuque vai nos ensinar o que fazer. Vamos para a torre de vigia? Vamos aprender com ele? Glória a Deus. Seja bem-vinda, Juliana. Quando a gente viu no outro capítulo, né? Ele não dizia: vou ver se Deus responde. Ele diz: eu vou subir. Né? Termina o capítulo 1 dizendo: eu vou subir para a torre de vigia porque eu preciso entender o que está acontecendo. Aqui entra você, intercessora. Aqui entra você, homem, mulher, que está na posição, esperando de Deus uma resposta. Então aqui ele vai nos ensinar algo. Torre, gente, é lugar de visão ampliada. Quando ele fala assim: vou subir para a torre, na época, né, e até no dia de hoje, né, quando eles queriam ver a cidade, ver quem estava vindo, né, contra o povo, as invasões, existia um soldado, existia um sentinela lá na torre que dava notícia: olha, tá vindo o exército inimigo, né? Hoje a gente tem internet, hoje tem IA, mas não, naquela época era ele subia na torre para olhar. Então aqui é uma expressão, né? Torre é um lugar de visão ampliada. Quem sobe vê diferente. Vai pegando a visão aí. A torre de vigia era um lugar de alerta, discernimento, visão ampliada. Profundo, né? Deus abençoe a vida de vocês, estão chegando. Amém. Bom dia, Mary, Ivone. A paz para vocês. Vamos aprender com Abacuque sobre essa torre. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã preciosa, que estamos na sua presença, Pai, aprendendo a palavra,
Senhor, nós carecemos do Espírito Santo para iluminar minha mente, para que eu possa transmitir essa palavra. Me faz lembrar tudo aquilo que eu preciso falar no dia de hoje, transmitir. Senhor, é uma porção da Tua palavra, Senhor, é um alimento, é o pão nosso de cada dia. Fica presente comigo, Senhor, fica presente na casa de cada um que está aqui comigo no ao vivo e daqueles que vão vir pelo canal do YouTube também. Senhor, que essa palavra encontre, Senhor, um lugar, um repouso. Em nome de Jesus, guarda a nossa casa, nossa live. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir aí no capítulo 2 de Abacuque. Bom dia, todas vocês que estão aqui. Aqui, vamos aprender sobre o que essa palavra quer dizer para nós no dia de hoje, né? Vamos extrair aqui aprendizados. O capítulo 2 começa: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Olha. Aí agora nova resposta de Deus. O Senhor me respondeu e disse. Ele ficou na torre e o Senhor respondeu ele. Então a gente vai desenvolver isso aqui. Escreva a visão. Deus falou para ele, escreva a visão. Às vezes, gente, você está na torre de vigia, orando, intercedendo a Deus para algo que você quer uma resposta de Deus. Então você foi para a torre de vigia. Torre de vigia é oração, é um lugar de ampliar a visão, é um lugar de jejum. Lembra que nós fizemos os 40 dias de jejum? Tenho certeza que você estava na torre de vigia e Deus abriu e ampliou a sua visão. É ou não é? Eu quero que vocês coloquem aí. Vamos interagir. Quando você estava lá na torre de vigia, na oração, no jejum, no posicionamento, lendo a palavra, quando a gente está, é ou não é? A nossa visão começa a ampliar. Deus começa a dar sonhos, sabe? Quando eu estou na torre de vigia, passando também, a gente começa a receber muito feedback do céu. É sonho que vem, é pessoas que têm sonho com você e te entrega. Tive um sonho com você. Aí ela te entrega e tu fala, nossa, é a resposta de Deus. Porque você estava na torre de vigia. Então é isso. Fica ligado aí que essa palavra vai falar contigo. Então quando, no capítulo 2 de Abacuque, ele fala, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Então ele viu o caos, ele não estava entendendo, ele estava falando, Senhor, até quando eu vou viver isso? E aí o homem de Deus, a mulher de Deus, vai para a torre. A resposta do Senhor foi, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, bota num outdoor. Deus estava falando para ele, a visão que eu vou te dar, põe no outdoor, porque todo mundo tem que passar e ver isso aqui, para depois não dizer que eu não avisei. Para que possa ser lida até por quem passa correndo. Pensa no cenário. Ele falou assim, põe essa visão, escreve o que eu vou te falar. Eu estou usando o outdoor porque é uma linguagem que a gente conhece hoje. Para que até quem passa correndo consiga ler. Lembra que o outdoor tem essa possibilidade? Até quem passa correndo, quem passa de carro consegue ler. Então Deus falou, põe aí. Porque a visão ainda está para se cumprir. No tempo determinado. Ela se apresenta para o fim e não falhará. Ele não estava na torre de vigia pedindo resposta para Deus? Deus mandou. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Deus falou para ele, não vai tardar. Então fica na posição aí. Se você subiu na torre de vigia para esperar uma resposta de Deus, Ele vai te mostrar. E às vezes não vai acontecer no nosso momento. Vai acontecer no tempo de Deus. Então observe que a torre é lugar de visão ampliada. Quem sobe vê diferente. A torre de vigia era lugar de alerta, discernimento, visão ampliada. É ou não é? Quem está comigo aqui? Amém, glória a Deus. Eu quero permanecer na torre porque o Senhor tem agido e respondido. É isso aí. Fica na torre aí. Seja bem-vindo todas vocês que estão chegando. Então, espiritualmente, subir na torre significa silenciar as emoções. Porque no capítulo 1 ele estava como? Até quando, Senhor, a gente vai ver? Ele estava abalado. A gente fica assim. Então, subir na torre espiritualmente significa silenciar as emoções.
aquelas emoções que estão assim desordenadas, eu vou pro jejum porque o negócio tá me trazendo tanta confusão. Pronto, você subiu na torre. Né? Sair do barulho da ansiedade. Sair do barulho da ansiedade. Deixa eu me retirar aqui um pouco. Às vezes você está num movimento, num ativismo. Você fala, eu preciso me recolher um pouco para me orar, porque as minhas emoções estão desordenadas. Então, espiritualmente, subir a torre de vigia é buscar expectativa espiritual. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Quando você não entende o que Deus está fazendo, você desce para a murmuração ou você sobe para a torre de vigia? É pra gente pensar. Meu Deus, quanto tempo eu fiquei na murmuração, né? Não sei entender. Mas Deus está te chamando hoje para ir falando com você, ó. Tá desordenado o pensamento? Tá barulhento onde você tá muita barulho? Sai desse lugar, vai para a torre de vigia. Vai pro seu quarto, vai pro jejum, fala, Senhor, eu vou fazer 3 dias de jejum, vou fazer 7 dias, vou ler a palavra, vou buscar no monte. Faz alguma coisa nesse sentido, para você ampliar a sua visão. Então, a torre pode ser. Aí você vai pensando aí. A torre pode ser um tempo de oração mais intencional. Eu oro todo dia, mas talvez é um tempo mais intencional que você vai buscar o Senhor. Pode ser um jejum, como eu falei aqui. A torre pode ser um momento de silêncio diante de Deus e uma pausa estratégica antes de reagir. Tira um tempo de descanso, tira um tempo, deixa eu pensar, deixa eu pausar, respira, vai pensar antes de você agir ou reagir. Então, quando estamos no nível do problema, preste atenção aqui. Quando estamos no nível do problema, tudo parece maior. Quando subimos espiritualmente, nossa expectativa muda. Isso é muito incrível. Quando a gente entra naquele período de 40 dias de jejum, de palavra, né, consecutivo, é um nível totalmente diferente. Todo ano nós fazemos 40 dias de jejum. E após isso, nós vamos começando a ver o agir de Deus, né? Naquele tempo que você ficou ali na torre de vigia. Nós vamos ver os desdobramentos de tudo aquilo que nós apresentamos ao Senhor. É ou não é? É desse jeito. Então, quando subimos espiritualmente, nossa perspectiva muda. Você tem reagido à espera com ansiedade ou com posicionamento? Como que eu tenho reagido à minha espera? Eu fico ansiosa ou eu estou me posicionando? E aí a gente vai para Abacuque do capítulo 2, o tempo determinado, né? Ele fala sobre o tempo determinado. A visão ainda está a se cumprir no tempo determinado. Se tardar, espera. É isso que Deus está falando aqui para ele. Aqui Deus responde algo essencial. Existe tempo determinado, tá? Existe tempo determinado. Por que Deus responde assim, gente? Porque o maior conflito o conflito de Abacuque não era apenas o mal, era a demora. Deus, você está demorando para agir, Senhor. Nós estamos vendo guerra, Senhor. Deus fala para a gente, Ele te dá a resposta. Deus está dizendo, eu estou agindo, mas dentro do meu tempo. E isso revela 2 verdades. O plano de Deus não falha e o tempo de Deus não é acelerado pela nossa ansiedade. Esquece. Nós precisamos estar na torre. O tempo de Deus não é acelerado pela nossa ansiedade. Às vezes as promessas ela parecem, né, demorar. Uma restauração, por exemplo, da família que você está pedindo a Deus, né, do seu casamento.
né, da sua vida financeira, do seu filho. É uma restauração, você está há muito tempo pedindo ao Senhor um chamado ministerial, uma resposta de direção que você está pedindo ao Senhor. Mas demora não significa negação, tá? Significa maturação. Deus fala para ele assim, ó, observa o texto, Deus fala assim, não falhará. A visão é essa aqui. Não é para agora, mas não vai falhar. Porque Deus dá tempo para arrependimento. Põe o outdoor aí, avisa que eu vou fazer isso aqui. Que profundo, né? Que profundo esse texto de Abacuque, capítulo 2. Que maravilha, Jesus. Me tira, Senhor, do lugar que limita a minha visão. Isso aí. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos entender que Deus, ele está no centro de todas as coisas. Agora demora. O relógio de Deus, né? Não é o nosso cronológico. É o kairos de Deus. Eu custei entender esse negócio, sabe? Eu custei entender esse negócio, mas hoje eu tenho essa percepção. E aí, nesse tempo que você está na torre, você vai fazendo as coisas, você vai fazendo a obra, você vai construindo, você vai conquistando aquilo que você está em busca, e Deus vai responder. Se você está debaixo de uma palavra, se Deus já te deu a visão, Deus já te deu o sinal, descansa no Senhor. É um descanso ativo, né? Mas descansa. Mas aqui Deus está respondendo a um homem, né? É um profeta que estava aflito. Ele diz, não falhará. A resposta pode demorar, mas não fracassa. É isso que Deus está falando para mim e para você, tá? Ah, Deus, mas eu queria que fosse... Deus sabe de todas as coisas. Eu queria que fosse no meu tempo. Deus sabe de todas as coisas. Você só vai entender mais para frente, tá? E aí, às vezes Deus está trabalhando em estruturas invisíveis. Tem coisa que você está vendo, tá claro, tá na sua cara ali. Mas tem coisa que está no profundo, tá no invisível, que Deus está ali, ó, moldando, tratando, mexendo na estrutura. Mexer em estrutura, gente, requer tempo. Pensa numa estrutura de uma casa, de uma construção, que já está lá. E Deus está movendo, a pessoa tem que trabalhar naquela estrutura. Não é coisa fácil. Às vezes é um alinhamento, né? Deus está preparando esse cenário, tratando o nosso caráter. Porque a gente pensa que não, mas talvez você não está roubando, você não está matando, você não está prostituindo. Ah, esses pecados morais, né? Que é bem, tá na cara que todo mundo vê. Mas tem estruturas que são invisíveis, que é o caráter, que é a dor que está ali, que é a falta de perdão, que é o orgulho, que é a soberba. E eu quero fazer uma pergunta. Você confia no caráter de Deus quando não entende o calendário de Deus? Nós confiamos no caráter de Deus quando não entendemos o calendário dele? E aí a gente vai para Abacuque, no versículo 4. Aqui é o centro, né, do capítulo. O justo viverá pela sua fé. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. Aqui está o eixo espiritual do capítulo. Deus mostra dois caminhos aqui. A alma orgulhosa, que se sustenta sozinha. O justo que vive pela fé. Por que Deus fala isso, gente? Por que Deus usa esse termo? Está aqui no texto. Por que vocês acham que Deus fala? A alma, eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Porque esperar exige fé. Pessoas que não sabem esperar, pessoas que não têm confiança. Falta fé, porque a fé não depende de você ver. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera.
Você já orou, você já está jejuando, você está na torre de vigia, agora tenha fé no caráter de Deus. Sem fé, a demora gera revolta. Com fé, a demora gera maturidade. O que é viver sem fé? O que significa viver sem fé? Ou melhor, vou refazer a pergunta. O que significa viver pela fé? Hein, gente? Responde aí pra mim, o que significa viver pela fé? Eu vou dar aqui alguns exemplos. É permanecer quando não vê. Eu não tô vendo uma saída, mas eu já orei, entreguei na mão do Senhor. O Senhor já trouxe uma paz no meu coração. Eu vou crer. Eu não sei como é que vai acontecer. Deus vai agir, eu já orei, já falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Ele vai nos surpreender. A fé, ela gera essa maturidade. Quando acontece, você fica mais madura. Porque você fala, uau, eu não murmurei, eu não me desesperei, eu criei no Senhor. Senhor, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, Ele continua sendo Deus. É essa fé que Deus quer em nós. Então, sem fé, a demora gera revolta. Com fé, a demora gera maturidade. Viver pela fé significa permanecer quando não vê, confiar quando não sente, continuar quando tudo parece lento. Confia no Senhor. Ele vai abrir a porta. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. E aí eu quero te fazer uma pergunta. A sua fé, ela é circunstancial ou ela é constante? Não, depende, Thalita, depende da circunstância. Aí eu tenho fé. Não, a minha fé, ela é constante. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. É essa fé. Essa fé é madura. E aí a gente caminha para o versículo 5. O orgulho. Olha que Deus fala que o arrogante não se contém. Assim como o vinho enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte, que nunca se farta. O arrogante não se contém. Aqui Deus começa a explicar o problema dos caldeus. Eles eram expansivos, violentos, o povo que Deus estava enviando para corrigir Israel. Eles eram expansivos, violentos, autossuficientes, confiavam na própria força. Por que Deus mostra isso para Abacuque, gente? Interessante esse texto, né? Deixa eu ver vocês aqui. Ter confiança em Deus sem duvidar. Isso aí. Isso aí. Bem-vindo, nossas irmãs que estão chegando. Por que Deus mostra isso para Abacuque? Né? Esse cenário que ele foi para a torre de vigia, Deus vai te mostrar. Quando você vai para a torre de vigia, Deus vai te mostrar o cenário. Ele mostra para revelar que o instrumento de juízo também seria julgado. Deus está dizendo, eu uso, mas eu não aprovo o orgulho. Às vezes, Deus vai usar uma ferramenta para corrigir alguém de uma pessoa ou de uma situação que vai ser assim muito injusto, talvez você vá olhar. Mas é a ferramenta que Deus está permitindo. Deus não tem pacto com a mentira, nem com o erro. Mas Deus corrige o filho que ama. E Deus corrige todo aquele que Ele já alertou, que Ele já avisou, que Ele já deu oportunidade, que a misericórdia já foi, já voltou. E a pessoa não se acerta. Então Deus vai usar algo que talvez você vai falar, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Como é que essa pessoa está passando isso? Por que é desse jeito? Mas não quer dizer que Deus compactua com aquilo ali. Me pegaram a visão? Deus está dizendo, eu uso, mas eu não aprovo o orgulho. Aí depois vem aqui os 5 ais, né? Agora Deus declara juízo, porque os ais, por que fala que se você for ler o texto, ele vem falando dos 5 ais.
Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Aqui Deus vai começando a reprovar. Ai daqueles que edificam uma cidade com sangue. Ou seja, onde a pessoa mata, né? Injustiça, violência, Deus está falando. Então, o texto está dizendo sobre os ais. Os ais são advertências proféticas, são declarações de que o mal tem prazo. São sentenças contra sistemas de soberba. Nós estamos vivendo atualmente uma crise política, uma crise na geopolítica que você está vendo, mundial, com uma proporção de escala, né? Pode escalar e de alguma forma nós vamos ser atingidos se esse negócio for embora, for escalando essa guerra. Deus está vendo, Deus está no controle disso aí. Tem profecia para isso aí que está acontecendo? Tem profecia. Nós estamos vivendo o tempo do cumprimento dessas profecias. Agora, nós precisamos confiar que o mesmo Deus que mostrou aqui para Abacuque todo esse cenário é o Deus que vai corrigir esse povo também. Tá? Então, fica na torre de vigia, minha irmã. Fica na torre de vigia nesse tempo que nós estamos vivendo de guerra. Vai para o jejum, vai para a oração, vai cuidar da sua vida espiritual, da sua vida emocional e da vida da sua família. Esse é o momento de ir para a torre de vigia, como Abacuque foi. O cenário que nós estamos vivendo de crise. Vai para lá que Deus vai te dar discernimento. Não murmura, não vai para a internet falar o que não deve. Não fica nas esquinas falando, reclamando, murmurando do governo, de não sei o que. Vai para a torre de vigia, fala, Senhor, me dá estratégia para me passar por essa crise que está vindo aí. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Agora Deus declara juízo. Por que os ais? Os ais são advertências proféticas, são declarações de que o mal tem prazo, são sentenças contra sistemas de soberba. Abacuque achava que Deus estava ignorando. Deus responde mostrando que está atento. Atento. Tá? O primeiro ai é a ganância, a exploração. Ai daqueles que acumula o que não é seu. Presta atenção, olha o cenário que estava nesse lugar. Quando alguém cresce, por exemplo, usando injustiça. Quando prosperidade é construída sob prejuízo alheio. Deus vê. Deus está vendo se alguém está te roubando, se alguém está prosperando em cima de você. Com abuso. O segundo ai, segurança construída no egoísmo. Ai daqueles que ajuntam lucro injusto para a sua casa. Ou seja, buscar proteção financeira ignorando princípios, construir conforto, sacrificando ética. Deus está reprovando esse tipo de atitude. O terceiro ai, sistemas de violência. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Aqui Deus declara que estruturas injustas não permanecem. E então vem uma promessa. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O mal não terá a palavra final. Gente, Deus está vendo. Existe um Deus no céu. Existe. Nós não somos uma criação do acaso, não. Existe um Pai, existe um ser acima de tudo isso. O quarto ai, humilhação e perversidade moral que estava acontecendo. Deus confronta atitudes que expõem e degradam outros. Vocês viram aí recentemente esses arquivos de Einstein, mais ou menos assim o nome, que foi aberto e viu uma degradação, um abuso com as pessoas, com centenas de gente. Quando alguém usa fraqueza alheias como instrumento de poder, Deus está vendo. Ai da idolatria, o quinto ai, idolatria. Ai daquele que diz ao pedaço de madeira, desperta. Aqui Deus confronta a autossuficiência espiritual. Ídolos. Você que está aí, idolatrando. Thalita, mas eu não idolatro pedaço de madeira. Aí eu vou te dizer os ídolos modernos que nós temos hoje. Dinheiro.
O dinheiro é a raiz de muitas idolatrias. Pessoas que se corrompem por causa do dinheiro. Outro ídolo. Status. Preciso de um status. Meu status, ele é tudo que eu tenho. Influência. Essas são idolatrias modernas. Ser influente. A minha imagem. O controle. Eu preciso estar no controle de tudo. Eu preciso estar lá, eu preciso estar cá. Eu preciso observar todo mundo para poder eu me... Tudo que ocupa o lugar de dependência de Deus é idolatria. Tudo que ocupa o lugar de dependência de Deus. Eu preciso depender de Deus. Eu não posso depender do meu status, da minha influência, né? Depender da minha imagem, do meu controle, do meu dinheiro. Tudo que ocupa o lugar de dependência de Deus é idolatria. Amém? E aí a gente tem aqui, já no finalzinho, no versículo 20, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aqui está falando da soberania de Deus. Por que Deus termina esse texto assim, gente? Capítulo 2 de Abacuque. Porque depois da resposta, o que resta é reverência. Deus respondeu agora, ó, Deus está acima de todas as coisas. Abacuque começou perguntando, agora ele precisa silenciar. Silêncio aqui não é abandono. Agora é confiança madura. Eu entendi, Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor me respondeu em sonho, me respondeu na torre de vigia, me respondeu de alguma forma. Agora é silenciar e falar assim, Senhor, eu vou ficar na espera. Não é abandonar, vou abandonar essa situação. Não, é continuar orando, pedindo ao Senhor. Mas agora você acalma o seu coração, porque Deus te deu a resposta. Tá? Então, no capítulo 2, ele começou questionando, subiu para a torre de vigia, né, para esperar, ouviu sobre o tempo determinado. Nós aprendemos também com o capítulo 2 que o justo vive pela fé. Descobrimos que o mal tem prazo e terminou diante da soberania de Deus. Abacuque terminou. Então, esperar é um ato espiritual, gente. Nem é todo mundo que consegue esperar, não. Esperar é um ato espiritual. A demora não é descaso, tá? O orgulho precede a queda. Deus julga sistemas injustos e a fé sustenta o justo. A fé sustenta o justo até o cumprimento da visão. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós aprendemos que entre a promessa e o cumprimento existe um tempo. Quero que você guarde isso no seu coração. Existe um tempo determinado. E nesse tempo, Deus nos chama para a torre. Não para murmurar, mas para vigiar. Não para desesperar, mas para viver pela fé. Os ais que nós vimos aqui nos lembra que o mal não ficará impune. Grave isso, guarda isso no seu coração. A arrogância tem prazo. Que sistemas injustos não são eternos. Olha, Nabucodonosor passou, todos passaram. E o capítulo termina nos lembrando, Deus está no seu santo templo. Talvez hoje você não tenha todas as respostas, mas você tem uma posição que nós aprendemos hoje. Subir a torre e esperar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Glória a Deus. Compartilhe essa palavra, ela vai estar no canal do YouTube daqui a pouco. Mas antes, eu quero deixar uma palavra aqui para você. Eu quero encerrar aqui, antes de encerrar, eu preciso falar algo muito importante com você agora. Nós estamos há 2 semanas do nosso seminário Restaura-me, Senhor. E eu quero falar com quem já ouviu, já sentiu algo no coração, mas ainda não se inscreveu.
Deixa eu te dizer algo com amor e com verdade. Muita gente vive anos, e eu sou testemunha disso, porque eu também estava nessa situação. Muita gente vive anos dentro da igreja, ama Deus, serve, mas está cansado por dentro. Cansaço espiritual, bloqueios, feridas não resolvidas, dificuldade de fluir. É ou não é? E a gente vai adiando tratar essas coisas, porque a gente está num ativismo religioso, a gente vai, eu tô falando para você mesmo que é crente. A gente vai adiando tratar essas coisas. Adiando a conversa, adiando o enfrentamento, adiando a cura. Mas existe um momento em que Deus nos chama para olhar para dentro de nós. E a gente vai chegar nesse momento. O Restaura-me, Senhor, não é apenas um evento. É um ambiente preparado para você reconhecer dores, entender por que os bloqueios, apresentar isso diante do Senhor através de um diagnóstico que você vai receber. E você vai fazer isso de forma intencional. Talvez você esteja esperando o momento ideal. Mas e se o momento ideal for agora, nesse seminário? Que Deus está te dando essa oportunidade. Daqui a 2 semanas estaremos juntos vivendo esse tempo de cura, de restauração. Daqui a 2 semanas estaremos vivendo esse tempo. E eu quero muito que você esteja lá. Se você sente que precisa alinhar, Thalita, realmente eu sinto, eu preciso me alinhar à minha vida espiritual. Eu preciso romper ciclos. Você precisa voltar a fluir o seu ministério. Faça a sua inscrição hoje. O link ele está disponível aqui na minha bio. E também na bio da igreja, na primeira igreja batista mundial na Taquara. Também está nos nossos grupos de WhatsApp, se você quiser. Chama no direct. Nós enviamos o link para você. Mas faça a sua inscrição. Não deixe para a última hora. Decisões espirituais precisam de posicionamento. Viu o que nós estudamos hoje? Em Abacuque, capítulo 2. Ele falou, vou subir para a torre de vigia para ver o que o Senhor vai me falar. Abacuque, capítulo 2. Posicionamentos. Decisões espirituais precisam de posicionamento. Amém? Te espero lá. Vambora. Te espero lá. Que Deus te abençoe. Nós vamos estar orando para terminar. Isso, eu vou viver a totalidade da promessa. Deus de obras completas. Isso aí, Roseni. Eu recebo esses tempos, as minhas... Isso aí. Deus abençoe a vida de vocês. Convidando para um novo tempo. Exatamente. Deus está nos convidando para um novo tempo. Aleluia. Amanhã nós estamos aqui no capítulo 3 de Abacuque, tá, gente? Eu avisei que nós estamos retornando, eu fiz um ajuste, né? São 3 dias na semana, não vou fazer no sábado por causa da minha agenda da faculdade. Então eu vou fazer terça, quinta e sexta. Amanhã eu estou aqui com vocês novamente pra gente falar Abacuque capítulo 3, tá? Maravilhoso esse ensino, tá ou não tá? Poderoso, né? Guarda aí na tábua do teu coração e deixa Deus trabalhar. E hoje nós temos a nossa sala online. Se você quer participar comigo e com as nossas irmãs, é gratuito, tá? Você pode entrar na sala, só que o link é liberado no nosso grupo do WhatsApp. Então hoje eu vou estar dando treinamento na área da intercessão e na área da batalha espiritual. Toda quinta-feira eu trago uma palavra sobre isso, direcionada para você, intercessora, para você, mulher de oração, para você que está orando pela sua casa, para você que está buscando o Senhor e precisa de estratégia, precisa de posicionamento, precisa de orientação. Vem para a sala às 18 horas, é pelo Google Meet que a gente faz, e eu coloco o link lá no nosso grupo do WhatsApp. Você pode participar. Então, venha para o nosso momento, para você ser treinada, para você receber. Vem para a Torre de Vigia. Torre de Vigia é todo lugar que você se posiciona espiritualmente para receber de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Então hoje às 18 horas nós estamos juntos no nosso treinamento.
para você, mulheres e homens. Homens também pode, tá, gente? Homens, jovens, pode estar no nosso treinamento. Mas a maioria aqui, 100%, são as mulheres que estão aqui na torre de vigia. Deus abençoe. Pai, te agradecemos por esse tempo muito precioso. Obrigada, Jesus. Fica conosco. Nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos o teu nome por toda essa palavra. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a vencer. Nos ajuda a ficar nessa torre, Senhor. Nos ajuda a saber esperar, Senhor, a resposta do céu. Em nome de Jesus. Grande abraço, vou lá. Daqui a pouco eu tenho aula na faculdade. Deus abençoe.